sou o Diego Reis, CEO do Quero Meu AP, uma plataforma voltada para o mercado imobiliário. Começando agora, mais um ImobView. Aqui você acompanha os principais CEOs, diretores, heads de marketing e tecnologia do mercado imobiliário. Meus queridos ouvintes do ImobView, nosso podcast para o mercado imobiliário voltado para CEOs, CMOs, heads de marketing, diretores comerciais e gestores, juntamente com os nossos queridos corretores, é claro, sem esquecer deles. Estou aqui hoje com um grande convidado, já virou amigo aí, já é a terceira visita que eu estou fazendo aí para você, né? Em estados diferentes. O Diogo Lemos, ele é da construtora Rotas, que fica em Curitiba, mas atua no interior do Paraná, e ele é diretor comercial. A gente vai conversar um pouquinho com o Diogo hoje, entender um pouco da carreira de sucesso dele, como que ele chegou até a Rotas, que está desbravando aqui o interior do Paraná, com as suas estratégias de venda como diretor. Diogo, seja bem-vindo, fala um pouquinho com os nossos ouvintes aí, dá as suas boas-vindas aí para eles e se apresenta um pouquinho para a gente. Olá pessoal, é uma satisfação enorme estar falando aqui, Diogo Lemos, responsável pelo comercial da Rotas. Vim aqui com uma enorme satisfação estar falando aqui com o nosso amigo Diego, né? Tá aqui compartilhando aqui sucessos. A gente estava um tempo atrás conversando aqui do que a gente vinha fazendo, o que a gente fez nesse mercado imobiliário ao longo desses 13 anos de mercado. Nossa, 13 anos, hein, cara? Que história, hein? E 13 anos 100% no Minha Casa Minha Vida. Então é assim um DNA que a gente construiu e que a gente trouxe com muita experiência, com muita bagagem e que vem refletindo nos resultados nossos. Legal, bacana. Cara, conta um pouquinho pra gente aí, Diogo. Agora acho que bateu a curiosidade aí, né? Hoje você é um diretor comercial, quem vê você já nesse cargo fica pensando, né? Como é que é a trajetória de um diretor comercial, né? Onde que começa, qual que é a formação, seu primeiro emprego? Conta um pouquinho pra gente aí. Bacana, vamos lá. Eu sou formado em administração, né? Pós-graduado em marketing. E aí eu era bancário, passei 3 anos num banco nacional nosso. E terminou que eu vi em 2007 ali o mercado imobiliário dar uma bombada. E aí eu fui fazer o curso de corretagem. Aí fiz o curso de corretor e no meio do curso eu falei, vou entrar nesse mercado e não queria ser mais um corretor. Eu queria ser alguma coisa diferente, eu queria que o mercado me conhecesse. Então resolvemos montar uma revista do mercado imobiliário. Então a gente montou uma revista do mercado imobiliário e eu saí vendendo anúncio para todos os donos de construtoras na Bahia. E aí foi onde eu comecei a conhecer muita gente, eu comecei a conhecer os construtores, até que eu recebi uma proposta de uma empresa chamada Asa Incorporadora, que é de Minas, e ela estava expandindo para o Nordeste. E eu passei a ser o desenvolvedor de negócios, novos negócios. Eu passei a comprar terreno, passei a trabalhar com aprovação, legalização, incorporação. E comecei o fluxo desde o começo, né, da parte de incorporação. Então, fui conhecendo ali, comprei terreno, viabilidade, sistema, o produto, pesquisa de mercado, o que colocar, o que não colocar. E isso veio me dando uma bagagem muito grande. Quantos anos isso, Diogo? Passei 3 anos comprando terreno. E qual era a sua idade? Eu tinha 23 anos de idade. Nossa. 23 e 24 anos de idade. Tipo, começando da idade de estagiário já com uma responsabilidade grande. Exatamente. E assim, o detalhe bacana foi assim, meu escritório era meu carro, um laptop e um telefone. E meu desafio era comprar todos os terrenos na permuta, que hoje é muito mais rentável para os construtores, né? E no meio desse trabalho árduo aí que a gente fez, a gente conseguiu comprar 11 terrenos, dos quais 9 foram lançados de fato, 2 vieram dar para trás, mas lançamos 11 terrenos na Bahia, grande maioria todos na permuta de fato. Então assim, isso aí eu terminei conhecendo também muita gente influente dentro da Bahia, em Salvador, né, especificamente. E passei a conhecer gente que tinha um poder aquisitivo maior, passei a conhecer os construtores, passei a me reunir na ADEME com outros construtores, enfim, fui criando meu ciclo. Terminei que saí, essa empresa ela foi fundida, ela foi comprada por uma outra e terminou vindo uma administração de São Paulo. E terminou que eu entrei numa outra construtora local, também muito forte local em Salvador, que chama Sertenge,
Na Sertenge eu trabalhava apenas com legalização de terreno. Então eu consegui desdobrar um terreno assim que era muito complicado devido às APPs. Então assim, a gente passou a gente conseguiu conceber um produto bacana que foi sucesso de vendas. E no meio dessa história toda eu recebi uma proposta da MRV para poder atuar na área de gerente de vendas. E você é baiano, então? Baiano, sou baiano. É porque eu te conheci em Recife, quem tá nos ouvindo, eu te conheci em Recife, agora a gente tá no sul, né? Exatamente. Então, mas legal. E aí terminou que eu entrei na MRV como gerente e recebi um desafio de montar uma equipe. Na verdade, só existia imobiliário trabalhando na MRV em Salvador. E existe uma imobiliária que tinha 80 corretores ali, e terminou que eu entrei para poder fazer a primeira house, né, a primeira equipe própria da MRV. Como gerente. Como gerente. Montei essa equipe, inicialmente lá foram 28 corretores, eu consegui, foi em novembro de 2010, se eu não me engano. Eu montei uma equipe de 28 corretores inicialmente no primeiro mês, e já conseguimos fazer 30% da produção da empresa na regional lá da Bahia. No segundo mês eu dei um salto, assim, eu acho que o resultado foi tão bacana e o mercado estava tão bom na época, continua sendo, mas estava muito, muito aquecido. Terminou que eu consegui colocar uma turma de 128 corretores, eu como um único gerente. Então ele terminou construindo de uma forma que eu passei a ter subgerentes e o diretor da empresa me convidou a montar uma equipe em Feira de Santana, que é uma cidade de 100 km de Salvador. E lá fui eu montar a estratégia nossa lá de montar a equipe. Fizemos uma equipe lá com algo em torno de 60 corretores. E recebi, depois que montei essas duas em 4, 5 meses, recebi o desafio de ser gestor executivo na MRV em Pernambuco. E foi onde eu me criei dentro do mercado, passei quase 10 anos atuando no mercado imobiliário pernambucano. Uma escola, né? Uma escola, de fato. Montei mais de 50 equipes ao longo desse período. E aí, isso aí foi uma escola onde eu passei a assumir Pernambuco, era Paraíba e Alagoas. Depois eu fui assumir Rio Grande do Norte, peguei um tempo o Ceará, então eu cheguei a ter 4, 5 estados ao mesmo tempo no Nordeste. Então, assim, mesmo com a dificuldade de logística, a gente conseguia atingir todas as metas, todos os nossos números, justamente especializando com a house, com a equipe própria, e abrindo um canal de parceiros com as imobiliárias, porque eu acho que é importante a gente ter a house para controlar ali o negócio, mas que é muito importante estar entrando com as imobiliárias locais. Sim. Então a gente tem grandes cases de sucesso em termos de volume de venda. Cheguei a vender 496 unidades no mês. Nossa. Então assim, foi um negócio assim, a gente sempre teve uma trajetória assim, muito boa na MRV. Disputei por várias vezes, existe um campeonato interno entre os gestores, terminei disputando algumas vezes, terminei ganhando algumas vezes esses campeonatos. Então que na verdade não era só venda, né? Era venda, redução de custo, era venda, indicadores de performance. Então assim, são várias coisas que permeiam a área comercial, que vender por vender, a depender se você botar um preço baixo, você vende. Então assim, a ideia era vender bem, rentabilizando a empresa, vender com quantidade, qualidade e com equipe satisfeita e ganhando dinheiro. Esse é o maior desafio. É uma gestão mesmo, né? Exatamente. Porque tem aquelas equipes lá que você chega, você coloca e 3 fazem o resultado de 15 que você tem na equipe. Então o grande desafio era fazer com que esses 3 aumentassem a produção e que o restante da equipe produzisse também, seja através de treinamentos que a gente fazia, seja através de, na verdade, treinamento em equipe, treinamento pessoal, corpo a corpo, e campanhas arrebatadoras, campanhas fortes que atraíam e que terminava trazendo, aumentando uma quantidade de leads, de clientes, e fazia com que a equipe vendesse. Tudo a ver, cara, que legal. Você tocou num ponto aí, Diogo, que eu acho que é legal a gente esticar um pouquinho mais nesse assunto, tem tudo a ver com o que você faz. Você falou que fazia muito contato 1 a 1 com a equipe, né? Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade é o seguinte, os corretores, de uma maneira geral, eles têm, não é uma dificuldade, mas eles têm para poder atender, nem todo mundo
sabe atender o cliente, nem todo mundo sabe fazer uma pergunta e entender qual a dor do cliente. Sim. Então termina que você pode perder muitas vendas porque você não soube fazer a pergunta certa, você não soube levar o cliente no decorado no momento certo, você não soube fechar a venda na hora certa. Então, assim, muitos casos que eu fui pegando assim, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo e a gente foi passando um a um, conversa, treinamentos pockets, de botar 2, 3 corretores ao mesmo tempo, e a gente trabalhava as dificuldades desses corretores, e a gente passava a entregar mais clientes para eles, em confiança ao resultado que estava fazendo. Sim. Então, assim, era um resultado de muito sucesso. Então, a gente conseguiu fazer uma equipe na MRV muito produtiva, muito satisfeita. Depois disso, meu turnover caiu absurdamente. Isso aí é uma grande dificuldade também no mercado, né? Porque corretor autônomo existe um grande turnover, né? O corretor só fica, na verdade, onde vende. E às vezes esses 2, 3 meses que eles passam para vender ali, que é a dor, para poder vender os primeiros, eles terminam e correndo, porque não conseguem vender 2, 3 meses e a conta chega, né? Então era justamente na entrada, o principal momento que a gente pegava esse pessoal, abraçava, botava no colo e saía para vender. Cara, que estratégia legal, achei impressionante. E até continuando no mesmo assunto, tem um pouco a ver com cultura, né, que você desenvolveu dentro das suas equipes, né? Acho que nem quantas pessoas você nem deve imaginar, né? Quantos corretores já passaram por mim? Passaram por mais você? de 800. Nossa, cara, que isso? Eu cheguei a ter uma equipe de 600 corretores. Nossa. Quando eu fui pegando esses estados todos que eu falei anteriormente, cheguei a ter uma equipe de 600 corretores. Muito grande. E eu achei interessante, você falou assim que você fazia o treinamentos pockets com 3 corretores que tinham a mesma dificuldade, né? Exatamente. E como que funcionava esses treinamentos? Bom, na verdade é o seguinte, a gente aplicava um check-up de atendimento dentro deles e a gente ia identificando os gerentes. Logicamente que para poder ter uma equipe boa, você precisa ter um gerente muito bom. Então eu gastava muito tempo na seleção dos meus gerentes. Então, assim, eu cheguei a ter 3, 4, 5 vagas ao mesmo tempo e passei 3, 4 meses para poder achar a pessoa. Então acho que é um grande segredo ter um gerente muito bom. Esse gerente, quer queira, quer não, vai ser também um multiplicador seu dentro do negócio. Não é só o multiplicador da empresa que a gente dá o treinamento, mas ele está no dia a dia, ele sabe qual é a dor, ele sabe onde o calo aperta e ele vai estar passando quais são as dificuldades dele. E em cima disso, a gente entrava com estratégia de treinamentos pocket, não só treinamento, mas treinamento com execução. A gente fazia um treinamento de manhã e à tarde passavam no nosso multiplicador, ou o gerente, e eles aplicavam tudo que aprendeu no período da tarde no telefone, ligando, atendendo, e isso mais de uma vez, tá? Não era só dizer, eu dei o treinamento, fez o cheque, porque tem muito lugar aí que você olha, o pessoal, fulaninho já tomou o treinamento, só que será que ele absorveu? Será que isso já se transformou em venda? Então, isso aí é o tratar com carinho a ponta de vendas, que nada mais é o reflexo, né? Então, assim, para eu ter um marketing forte, que a gente também faz, para eu ter um marketing forte, eu tenho que ter uma equipe muito forte. Porque senão eu invisto todo o meu dinheiro em marketing e eu perco esses clientes na ponta. Então eu precisei montar uma equipe muito forte, colocar uma estrutura de gerentes muito bons, renomados, com um currículo bacana, com um tino comercial que é importante e com um controle absurdo, que venda nada mais é do que número. Sim. E quem não gerencia número não sabe para onde vai poder ir, então não sabe para onde aponta. Então o meu grande esforço com a minha equipe sempre foi olhar indicador, olhar número e olhar principalmente pessoas. Porque às vezes você chega lá e fala, você vai ter que trabalhar todo sábado, e às vezes o cara não conseguia. Mas aí você conversa, você coloca, o cara se sente bem. E termina que eu criei um ambiente, eu estou falando da MRV ainda, eu criei um ambiente muito bacana, muito rico, muito fértil, e que as pessoas assim conseguiram mudar de status social. Assim, pessoas que entravam ganhando um salário mínimo ou estavam desempregados, nós transformamos em corretores. Essa pessoa hoje ela tem um carro seu, tem uma casa própria, compraram muitas vezes apartamentos da MRV. Então assim, a gente também faz um serviço, termina que faz um serviço social dentro do negócio, né? Então, por ter trabalhado com tanta gente, eu acho que isso aí é o que é o mais rico, é o mais bacana, e assim, que te leva junto para onde a gente for. Que legal, cara. Eu acho que tem muita coisa legal aqui que você falou.
o lance de disseminar cultura, e tem a maioria, eu posso falar assim, a maioria das empresas do mercado imobiliário, elas dão muito pouca atenção para a ponta, né, cara? Exatamente. E você tocou num assunto aí que com certeza isso tem tudo a ver com o seu sucesso profissional aí, de cuidar do corretor com esse carinho, com esse cuidado, com esse detalhe. E você falou uma coisa que eu acho que chamou bastante atenção, que foi a sua segunda estratégia. A primeira é cuidar dos corretores. A segunda é contratar com qualidade e não com velocidade, né? Exatamente. E as pessoas confundem um pouco isso, né, Diogo? O que você acha sobre isso? Na verdade é o seguinte... Gerente, né? Falando de gerente. Gerente, você é a pessoa... Você tem que pegar um gerente bom. Não tem como você pegar uma pessoa que... Ela pode ter um potencial que você pode desenvolver. Isso é bacana. Eu tinha gerentes que eu pegava já do mercado e tinham pessoas que eu pegava de outra área e eu passava a desenvolver essa pessoa dado o potencial dela. Uhum. Então, assim, a estratégia mais forte que tem de todas aqui é justamente a seleção de gente, a seleção do gerente, que automaticamente esse gerente vai querer uma equipe especializada, porque senão enxugar gelo. Então, assim, perde o tempo o gerente, perde o tempo o corretor. Então, assim, eu acho que são duas coisas aí bacanas que fez treinamento e seleção de gente. Eu acho que esse é um dos segredos do sucesso. Legal, cara. Agora vamos entrar um pouquinho no trabalho que você tem feito aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com a Rotas. Como é que tá isso? O que você pode falar pra gente? Como é que foi a sua entrada? Como é que tá sendo isso, cara? Vamos lá. Só mudança de estado, né, cara? Porque você saiu... Mudança de vida, né? Larguei tudo 10 anos construído em Pernambuco para poder vir aqui pro Sul. Cultura diferente, cidade diferente, clima diferente. Fala um pouquinho também disso, que eu acho que é legal. Pessoas diferentes, a cultura é completamente diferente. Então, assim, até para poder você adaptar a isso, você precisa ter um jogo de cintura, né? Então, assim, eu como bom baiano, termina que a gente vai aqui, vai ali, termina conseguindo se relacionar, já criar um ciclo de amizade, já criar um ciclo de parceiros dentro do estado. E falando um pouquinho de como eu cheguei aqui no Paraná, na verdade eu estava fazendo um resultado assim, extraordinário na MRV. Em 2018 cheguei entre os dois primeiros naquela disputa que tinha dos gestores, coisa e tal, na MRV. Assim, com muita qualidade, com muita quantidade. E assim, um detalhe, eu disputei com um cara que era do Sul, onde a renda do Sul é um pouco mais formal, o cara tem mais rentabilidade, eu trabalhava no Nordeste, renda informal. Aí termina que assim, você tem que ter ainda mais jogo de cintura ainda para poder as coisas acontecerem. E uma headhunter me achou numa rede social. Sim. E me convidou para poder a gente bater um papo, e terminou que a gente passou o mês de junho de 2019 praticamente todo conversando. Conversamos esse período todo e eu vim aqui, terminei aqui no final de junho, eu terminei vindo aqui e me encantei com o projeto, me encantei com as pessoas que estavam aqui dentro da empresa e vi uma possibilidade muito grande de crescimento pessoal junto com o crescimento da empresa. Você então, também aprende, né, com uma mudança verdade. dessa. E o bacana do negócio é o seguinte, eu cheguei aqui, lá na MRV, tinham todos os processos definidos. E aqui a gente passou a construir os processos junto com as pessoas que aqui estavam. E não só com as pessoas que aqui estavam, como as pessoas que a gente conseguiu trazer também no Nordeste, que não foram poucas. Pessoas assim, Nossa, verdade, extremamente tarimbadas, pessoas que já trabalharam comigo, que foram case de sucesso, que foram para outras consultoras grandes também. E a gente passou e trouxe eles vieram muito mais na confiança do trabalho que tinha comigo do que a própria empresa, porque a empresa, de uma maneira geral, ela comparada com a MRV, é uma empresa que ela tem um pequeno a médio porte. Então, trouxe essa equipe especializada também. Então, assim, foi mais uma vez a gente falando aí de gente, né? Trazendo gente boa. Tudo tem a ver com gente no final, né? Tudo tem a ver com gente. E aí, cheguei aqui, encontrei um cenário que um pouco diferente do que eu vivia lá. Eu vivi num cenário onde era venda, a gente respirava a venda e tinha a venda o dia todo, todas as atividades do dia eram relacionadas à venda. E encontrei um cenário que era mais tranquilo, tinha umas pessoas aqui que já trabalhavam, tinha uma house aqui de 12 corretores, tinha um gerente aqui de 12 corretores, e eles trabalhavam com imobiliárias parceiras. Sim. E tinham 3 imobiliárias, entre aspas, exclusivas parceiras, que prestavam serviço para rotas.
E eu, né, vim aqui para poder desenvolver a House, aumentar a House. Então, de 14 de julho, quando eu entrei na empresa, 15 de julho, que eu entrei na empresa, até o dia de hoje, de 12, a gente está indo para 70 corretores. Nossa, só da equipe própria. Só da equipe própria. Fora as imobiliárias, na verdade, a gente terminou, aqui era como era fechado, tinha uma exclusividade com as imobiliárias, a gente terminou abrindo para o mercado, mas abrindo no sentido de imobiliárias, de fato. A gente não abre para o mercado para corretor avulso, justamente para desenvolver a House. Então, assim, a gente passou a formar um time de House e um time de imóveis, que a gente chama, né? São imobiliárias parceiras. Hoje eu tenho aqui por volta algo em torno de 60 a 70 imobiliárias parceiras, somando Ponta Grossa e Guarapuava. E são imobiliárias, não todas produzem, mas sempre estão pingando venda, tem outros que dedicam mais, ganham mais. Então, assim, a gente fez uma equipe forte. Só para você falando um pouquinho aqui de números, eu cheguei aqui em julho, a gente fechou 24 vendas. Em agosto fechamos 51. Em setembro fechamos 79. Nossa. Esse mês está fechando hoje, vamos estar fechando aí com algo em torno de 115 vendas. Que time, hein? Que então, resultado rápido, né, Diogo? Exatamente. Então a gente conseguiu dar um upgrade aí em termos de quantidade de vendas e qualidade de vendas. Um outro diferencial que a gente fez também é que a gente passou a entender que nosso público, Minha Casa Minha Vida, ele precisa de condição. Então a gente adaptou também as tabelas, a gente terminou subindo o preço em algumas coisas, alguns produtos. Estratégia, né? E a gente terminou, como a gente tinha 3 produtos concorrendo entre si, assim, são produtos parecidos, um preço parecido, então a gente adotou a estratégia de estar fazendo a escadinha, né? Um produto mais caro, um produto do meio, um produto com um preço mais em conta, justamente para poder conseguir atingir todos os públicos. Sim. Então a gente montou essa estratégia, trouxe condição de pagamento para o cliente, mas uma condição muito bem estudada. A gente analisa o crédito do cliente de uma forma bem criteriosa. Então a gente passou a dar condição também para os corretores, e só em fazer esse movimento e aumentou a quantidade de vendas, o boca a boca ficou muito grande dentro da cidade, então a gente foi conseguindo com mais facilidade recrutar mais e mais corretores. Então eu estou com a meta de fechar 2019 com 100 corretores. Vou montando mais equipe. Outra coisa que eu fiz também, seguindo lá um pouco a estratégia da arte da guerra, estou colocando um ponto comercial nosso em cada ponto da cidade, em cada ponto, em cada bairro estratégico, justamente para poder tá pegando clientes de todas as pontas, né? Porque todo mundo hoje é nosso cliente. Nosso cliente, a partir de renda familiar de R$ 1.500, eles conseguem comprar uma casa. R$ 1.500 vai precisar de uma poupança, um FGTS, mas assim, uma renda familiar, imagina que um funcionário que ganha 1.000, com um casado com a esposa que ganha mais 1.000, já é meu cliente potencial. Então assim, eu identifico que todo mundo na rua é meu cliente. Então eu passei a colocar um pontinho de venda em cada ponto da cidade. Passamos a fazer um marketing mais agressivo. Então a Rotas, ela passou a ter um peso de construtora grande dentro do mercado. Construindo uma marca, né, cara? Uma marca, exatamente. E aí o share da cidade de Ponta Grossa hoje, a gente já conseguiu superar todas as outras. E que não é pequena a quantidade de concorrente. Se você for contar entre os grandes e os pequenos, nós temos mais de 10 concorrentes em Ponta Grossa, 350 mil habitantes. Nossa. E a gente está fazendo um resultado assim, bem expressivo, né? Então, justamente por causa de gente, por causa de condição, por causa de uma acessibilidade, assim, um fácil tratar com os donos da empresa, os donos, que é o Paulo e o Mário. Então, pessoas muito bacanas, pessoas que me deram carta branca para eu poder estar montando de uma forma muito responsável, colocando em prática tudo que eu aprendi ao longo desses 13 anos. E eu não tenho dúvida que os próximos terrenos que vamos comprar, nossa estratégia inicialmente é dominar o Paraná, é entrar nas grandes cidades no Paraná, que não são poucas. Então já estamos com olho para Joinville, ali para Santa Catarina. Vemos com bons olhos o Rio Grande do Sul e o interior de São Paulo. Então a gente tem uma meta bem audaciosa, que está entre as 10 maiores até 2028. Me deram essa meta aqui, na verdade, eu achei que está muito esticado esse prazo. Eu acho que até 2025, 2024, nós vamos estar entre as 10 maiores.
dado a equipe que a gente tem de comercial, dado a equipe que a gente tem, a sede de comprar terreno que nós temos. Então, aí para vocês aí, corretores ou donos de imobiliárias que quiserem oferecer terreno, estamos comprando terreno bastante. E temos aí uma outra coisa também muito bacana também aqui, que faz com que a gente tenha todo esse sucesso, é a Chancela Rotas. Todos os fornecedores, assim, cheguei aqui, foi unânime, tipo assim, vou fazer negócio com a Rotas porque a Rotas não atrasa, a Rotas paga, a Rotas, então assim, não é só os nossos clientes que estão satisfeitos. A gente faz questão que os funcionários estejam satisfeitos, que os nossos fornecedores estejam satisfeitos. Então, assim, a ideia é que a gente crie um círculo virtuoso. Um ecossistema em volta. Exatamente. E assim, a gente vai crescer. E o objetivo é assim, o céu é o limite e eu estou para poder ajudar a transformar esse negócio aqui num grande negócio. Muito legal, cara. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, Diogo. As vendas aumentaram bastante desde quando você chegou, você aumentou o time comercial, montou o time, você já nos passou algumas estratégias de montar time e aqui não foi diferente, o resultado foi bem positivo. Você falou assim, a gente está vendendo muito mais, a gente criou estratégia, só que a gente seleciona os nossos clientes. Não é assim, porque a gente está vendendo mais, que coloca qualquer cliente para dentro. Você falou muito que é criterioso e a venda é com qualidade. Você usou essas palavras. Exatamente. Acho que eu queria que você falasse um pouquinho como que é isso, porque aumentou a venda, aumentou muito a venda. Tem gente que fala, mas deve ter perdido a qualidade, baixou o preço. Não, você falou que até aumentou em algumas situações. Exato. Na verdade é o seguinte, a gente identificou que o nosso cliente ele tem ele passa no processo de compra do imóvel, ele paga algumas coisas que somando vai comprometendo a renda dele, né? E esse cliente muitas vezes ele tem a renda e ele tem comida para poder pagar, escola para poder pagar, e tem financiamento de carro para poder pagar. O que é que a gente passou a entender? A gente passou a ver qual era a renda do cliente, quanto ele poderia pagar ao longo da fase de obra, que é ao longo do período até receber as chaves, e quanto ele conseguiria pagar após o período de obra, juntando com a prestação do banco e com algum saldo, um saldo Sim. que seja pequeno. Esse saldo geralmente é pequeno. Sim. E esse saldo não é dado a todo mundo, é muito mais a ideia de facilitar, porque assim, tem muito lugar aí que eu vejo que a tabela é engessada. Aqui não, aqui a gente senta, entende a dor do cliente, vê como é que faz, vê se dá, fechamos de todo jeito. Se não der, a gente deixa esse cliente, termina que a gente instrui ele a conseguir uma renda extra, instrui ele se ele tiver um filho, enfim, termina que tem algumas estratégias que a gente usa para poder pegar esse cliente. Não perder. Exatamente. E aí ele fica na nossa base, né? Então você fica na nossa base de cliente, e esse cliente é sempre tratado com informações do que a gente está fazendo. Isso termina alimentando nele a ideia depois da instrução. E muitas vezes nossos corretores instruem mensalmente esse cliente, às vezes até, como eu vim do Nordeste, a se bancarizar, porque muitos clientes não eram bancarizados, então assim, não tinham conta, tinha dinheiro debaixo do colchão. Então, a gente instrui esse cliente para se transformar num cliente potencial. Então, assim, juntou tudo isso aí, uma análise criteriosa de crédito, nós temos uma equipe muito forte de crédito, a gente olha um a um, cada cliente, pesquisa em todos os meios possíveis para poder identificar. E não fazemos loucuras, entregamos a quem pode vender. Inclusive, nossa inadimplência é baixíssima comparado com o mercado, mas muito baixa. Qualidade, dada a qualidade da venda. Exatamente. Então, que assim, legal. O bacana é isso, aumentar o número de venda com qualidade de cliente. Sem perder a qualidade nunca, né? Que eu acho que eu senti isso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho da linha de produto de vocês hoje, porque eu fiquei um pouco abismado quando eu entrei aqui com a qualidade que eu encontrei, né? E nos mínimos detalhes. Inclusive, a gente está gravando aqui dentro de um decorado. Exatamente. E depois eu vou fazer algumas imagens aqui do decorado. Para quem está aqui com a gente, isso vai estar no YouTube também lá. Fala um pouquinho sobre a linha de produto, vamos lá. Esse é um produto que quando eu cheguei aqui também na empresa, eu fiquei encantado. É um produto, assim, os donos, eles pensam no produto em cada detalhe, eles não querem entregar por entregar. Então a qualidade da janela é uma, a qualidade da porta é outra. Então, assim, é pensado nos mínimos detalhes. Sim. Acabamentos mínimos, assim, que a gente pensa, isso aqui pode dar problema lá na frente, preferimos dar um negócio de qualidade para o cara se sentir satisfeito, sentir
um sonho realizado de fato. Costumamos falar que não construímos metros quadrados, nós entregamos sonhos. E por entregar sonhos, e que a gente quer esses clientes, inclusive temos aí índice aí de acima de 95% de clientes satisfeitos que indicariam a rotas. E aquele chorando hoje? Um cliente chorando hoje Nossa aqui, senhora, cara. todo mundo chorou, a equipe toda chorou. Uhum. Chega a arrepia agora aqui quando fala. Cliente assim, falando que morava numa região muito perigosa, assim, sem condição, sem saneamento, e conseguiu conquistar aquele sonho, assim, foi emocionante. Pudemos compartilhar isso com o cliente, e isso é o mais bacana, né? Você está entregando para pessoas a dignidade, uma casa própria, porque hoje o brasileiro, a primeira coisa que o brasileiro quer, em termos de consumo, é ter a sua casa própria. Então, entregar isso com qualidade não tem preço que pague. E falando do nosso produto, assim, a gente começou a concepção da Rotas com casas. E já estamos olhando o mercado. O mercado, já temos terrenos comprados para prédios também muito bacana. Nossas casas, falando um pouco das casas, voltando. Nossas casas, elas são casas de 2, 3 quartos, em condomínio clube. O condomínio clube, assim, não deixa a desejar nenhum condomínio clube de alto luxo. Área de lazer toda equipada, piscina adulta infantil, quadra profissional de um lado, quadra de areia do outro, então parque, redário. A gente usa aqui também muito o tal do espaço chimarrão, que aqui, fizemos também um ambiente fogo de chão. Então, assim, também o pessoal gosta muito de churrasco aqui na região, então a gente passou a agregar valor nesses mínimos detalhes para os clientes, né? Desde a portaria, né, cara? Você chega ali... O pórtico, você olha o pórtico, nossa senhora. É um pórtico de padrão alto luxo. Então, assim, se entregar isso a uma condição no Minha Casa Minha Vida, a uma condição que um cliente de 1.500, 1.800, 2.000 reais pode pagar, assim, é bem bacana. E temos uma outra linha de produto nossa, a gente está construindo Casa Frente Rua, que também é uma cultura aqui também do pessoal de Ponta Grossa. Então, a gente faz casas também frente rua, em loteamentos. Então, temos alguns empreendimentos, uns já lançados, outros a lançar, casa frente rua. E passamos a olhar para 2 mercados. Já temos terrenos comprados para os prédios Minha Casa Minha Vida, em cidades tipo Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, que são a região metropolitana da Grande Curitiba. Como a gente está começando a olhar também para o mercado do SBPE. Essas taxas de juros, esse reaquecimento do mercado, esse negócio aqui a gente está olhando de uma forma bem carinhosa e estamos querendo lançar aí nos próximos 24 meses aí, pelo menos 2, 3 empreendimentos aí nessa linha. Então a gente vai atender o cliente lá no imóvel lá de 110 mil ao cliente lá de 250 a 260. Então a gente vai conseguir atingir todas as fases, as etapas, as partes das rendas. E o detalhe, qualidade do produto, ele tá intrínseco na empresa. Então, assim, de 110 aos 250, os produtos vão ser entregues com uma qualidade Rotas. Muito legal, cara. E realmente, gente, a qualidade é muito diferenciada. Eu tô aqui presenciando, experienciando isso, tá? E depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Cara, você falou um pouquinho, você já deu uma pincelada sobre cidades, sobre planos, mas hoje a Rotas atinge, ela está em quais cidades, né? A sede em Curitiba e tal. Você falou que aí que quer dominar o Paraná, mas beleza, qual que é as cidades que vocês estão hoje, enfim, e quais são as próximas cidades que vocês vão? Pronto, vamos lá. Hoje a gente está em Ponta Grossa, de uma maneira muito forte. Temos ao entorno aí de quase 900 unidades em estoque. E entramos e lançamos agora em Guarapuava. Guarapuava é uma cidade também que estava carente desse tipo de produto. E a gente entrou e sucesso de venda. Vamos estar fechando outubro aí com 60 vendas no mês. Em Guarapuava, uma cidade que tem 180 mil habitantes. Então, assim, é um outro case de sucesso. E, além dessas 2 cidades, nossos próximos lançamentos vão estar na Grande Curitiba, que é Almirante Tamandaré, Araucária e Campo Largo. Já são concepções de produtos de casinha, tem casa, tem
tem prédio, enfim, tem vários produtos aí que a gente vai estar apresentando para o mercado aí. Temos um terreno comprado já em Londrina, para casa e para prédio, então vamos entrar em Londrina. Estamos olhando outras cidades também, e a gente vai, num futuro podcast nosso aqui, a gente vai estar falando aqui outras cidades, mas com negociações bem avançadas também. Claro. Então, a gente está querendo criar a raiz, já criamos a raiz, queremos fortalecer essa raiz dentro do Paraná, para depois estar expandindo nos demais estados. Que legal. Diogo, vamos caminhar aqui para a nossa segunda parte e falar um pouquinho de cenário econômico. Você já deu uma pincelada sobre mudança de taxa de juros e tal. Isso já reaquece o mercado e faz os construtores, né, são vocês, olharem para outras linhas de produto legal. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, cenário econômico dentro da construção civil e esse reaquecimento, né? Se você sentiu essa queda, né, primeiro, e a gente estava falando nos bastidores aqui, que você disse, mas como assim queda, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque até me surpreendeu ouvir isso. Na verdade, todo mundo falou em crise, e eu passei a enxergar oportunidade. E aí parece clichê a gente falar isso, né? Sim. Mas assim, de fato, a gente teve uma dificuldade maior nas aprovações de crédito, mas a gente passou a montar estratégias em aumentar a quantidade de equipe, aumentar nosso trabalho, aumentar o nosso marketing, melhorar a condição para o cliente. E assim, eu não senti em termos de volume de venda no período que eu tive na MRV, o que a gente denominou de crise, né? Sim. Então, assim, o grande segredo era trabalhar com gente, dar condição e entregar um produto bacana. Então, eu não senti, de fato, os demais mercados, a SBPE, o luxo, eu terminou sentindo um pouco mais, mas o nosso mercado em si, a demanda, o déficit habitacional é muito grande. Entregamos aí uma quantidade de casas absurda ao longo desse período do Minha Casa Minha Vida e continuamos com um déficit habitacional que está na ordem de quase 8 milhões. Então, assim, a pessoa que tem 12 anos hoje, daqui a 5 anos, ele já virá um cliente nosso. Então, assim, cresce demais nossa demanda. Então, eu vejo o Minha Casa Minha Vida, seja com que bandeira seja, o Minha Casa Minha Vida ou qualquer outra, que esse é um mercado pujante, é um mercado que puxa emprego, é um mercado que norteia a economia do Brasil. Sim. Se não for o primeiro, tem entre os 3 primeiros, que tem indústria, enfim. E o mercado de construção civil, ele sentiu o baque, né, a crise política, vamos dizer política, que refletiu ali na parte de aprovação de crédito, e isso dificultou um pouco. Mas agora a tomada é completamente diferente. Hoje nós temos linhas de crédito completamente agressivas. Assim, temos uma inflação hoje que está cada vez caindo mais. Essas taxas de juros estão caindo mais. Então, assim, é um mercado que hoje você consegue. Hoje a taxa de juros num pronto, no Minha Casa Minha Vida, se assemelham, chegam próximos. Sim. Então, assim, espero a gente ver com muito bons olhos esse cenário econômico agora aí nos próximos 3, 4 anos. Crescimento, a gente entende que vai chegar mais concorrentes, vão chegar, e que é o bacana, né? Eu acho que o mercado, ele aquecido, ele é muito bom para todo mundo. Pulveriza demais. Exatamente. Então, assim, eu acredito muito que a gente vai conseguir potencializar aquela equipe que a gente formou para poder trabalhar entre aspas, crise. A gente está trazendo ela para poder trabalhar nessa oportunidade agora. Quem imagina o número que a gente vai conseguir fazer. Sim, legal. Então, assim, essa é a ideia, essa é a vontade, né? A gente falou um pouquinho de mercado aí e você tocou rapidamente, você passou por um assunto que eu vou retomar ele e pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso. E o que isso facilita também no seu dia a dia, né, como diretor comercial, com a sua equipe e tal. A renda aqui no Sul, né? Porque aqui tem mais empregos formais do que rendas informais, né? Que são autônomos e Exatamente. tal. Facilita, Diogo? Como que é isso? Facilita muito, né? Na verdade, para poder você pegar um financiamento hoje com a Caixa Econômica, você precisa comprovar a renda de fato. E você entregar um contra-cheque é bem diferente de você comprovar um prestador de serviço, um cabeleireiro, uma manicure. Você precisa ter uma série de atributos para poder conseguir a mesma quantidade o valor para poder pegar emprestado dentro do banco. Sim. Então você termina que você tendo renda formal, fica tudo muito mais fácil.
E no Paraná, eu, assim, em Ponta Grossa em particular, eu me assustei pela quantidade de indústria que existe ao redor da cidade, assim, mas é muita indústria. E isso reflete também no mercado, também superaquecido, né? Legal. Cara, que show. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, agora caminhando aqui pro fim do nosso podcast. Pessoal, a gente tá gravando aqui no quintal do Solzão decorado, batendo. solzão batendo, tem máquina passando Passando atrás. atrás. É assim, cara, quem sabe faz Não, desse jeito, né? verdade. Sem mimimi, vamos lá. Mas falando um pouquinho agora da parte comercial mesmo, evoluindo um pouco mais sobre tecnologia, como que você enxerga isso, marketing digital para você, o que isso ajudou? Porque assim, você passou por dois momentos, né? Você viveu na época que captar cliente pela internet, tá maluco, né? Assim, isso não existe, cara. Assim, e eu sou uma empresa de tecnologia, eu vivo isso, eu peguei um pouco dessa transformação também, que eu sou oriundo do marketing tradicional, do off. E aí, cara, eu passei, mas eu tô do outro lado, né? Eu queria entender de você, que é do comercial, que você veio de corretor, gerente, você foi subindo a sua carreira e passando essa revolução digital aí. O bacana é o seguinte, eu fiz pós-graduação em 2007, algo em 2007, 2008, e foi uma pós em marketing, ela completamente off. Claro. Então, assim, o livro que eu li, o que eu estudei, era muito voltado para os 4Ps do marketing. Uhum. E ao longo desse período aqui eu fui me deparando e fui cada vez ficando mais curioso dentro do marketing digital e fui começando meu resultado passou a ser refletido em termos dos leads. Ele passar meu virtual, que eu costumo falar dos clientes que vêm do oriundo da internet, passou a representar acima de 60% da minha produção. Nossa. Então, assim, eu passei a enxergar, eu passei a olhar um panfleto que eu dou, é importante o panfleto, eu acho que para marcar ele é importante, mas um panfleto que eu dou, eu não sei o retorno que ele me dá, eu não consigo quantificar. E como eu falei logo no começo lá, vendas é número e a gente precisa entender e controlar as coisas para poder saber onde está aplicando da melhor forma o nosso investimento em marketing. Uhum. E no marketing digital a gente passou a ter muito mais controle em termos do que você investe e em termos de que o cliente que chega. E além disso, o cliente ele passa a vir para a base direto da construtora. Diferente de lá no mercado, lá muitas vezes era o corretor que atendia. E às vezes esse negócio se perdia, né, dentro do processo. E a gente passou a enxergar o marketing digital muito com bons olhos, vindo uma escola muito grande lá da MRV, de virtualização, de equipe, e que não foi fácil virtualizar o pessoal, a gente passou o processo da transição, né? Então, esses corretores que estão chegando novos agora têm toda uma facilidade. Sim. Passamos esse momento da transição daquele corretor de off, de rua, de pirata, né, que a gente chama, para corretor que fica dentro da sala ligando, porque se for para a rua está perdendo tempo. Logicamente que existem perfis e perfis de corretores, mas eu passei a adotar 60% também a 70% da minha estratégia em termos de investimento de marketing em marketing digital. Inclusive aí o My Marketing, né? O Unique. Isso, nosso cliente. Exatamente. Aí eu fui cliente da MRV, trouxe aqui para Rotas. E assim, então estamos muito satisfeitos com... Já tem mais dois anos aí de história juntos, pelo menos. Exatamente. Né? E assim, estou muito satisfeito com o resultado, o filtro. Vocês entregam um negócio que nenhuma outra empresa de marketing digital entrega, que é justamente entregar um cliente filtrado. Então tem empresas que têm uma estrutura para atender e filtrar, tem outras que não. E isso eu considero um diferencial muito grande, porque às vezes o My Market, ele inclusive já traz o cliente, já agenda o cliente para o próprio corretor. Então muitas vezes acontece isso. Então assim, falando de My Market, falando de estratégia digital, eu acho que não tem como fugir. Então cada dia mais, assim, hoje já tem cliente assinando um contrato de compra da casa com assinatura digital. Eu tenho um cliente que já comprou um imóvel sem ter pisado no plantão. Então, assim... então já é venda 100% digital. O perfil do consumidor mudou, a forma como o consumidor enxerga para poder procurar um imóvel, como era antigamente, de ir no plantão, enfim, de ligar, ele passa
aí na internet. Quando você olha lá, coloca um outdoor na rua, ele vê lá rotas, ele bota no Google lá o que é rotas, e aí Se não ele vai tiver ver na lá, hora. se não tiver, acabou. E automaticamente vai ter dentro do meu site já uma pessoa já puxando ele para atender esse cliente. Então, assim, ó, isso que é o bacana. Então, assim, eu acho que o marketing digital veio para revolucionar. Não, o digital veio para revolucionar tudo. E o mercado imobiliário não podia estar fora disso, né? É isso aí. Que legal, Diogo. Show de bola, cara. Quero agradecer aqui o seu tempo que você dispensou aqui para nos ajudar, né? Eu acho que você está super atarefado, entregando um big de um condomínio aqui, de um produto maravilhoso, por sinal. Muitas famílias emocionadas aqui. Eu tive aqui esses 2 dias com você aqui, vi várias famílias emocionadas. Foi bem bacana ver isso também. Parabéns. Eu acho que esse lado aí é bacana e eu faço parte um pouquinho disso também, porque o nosso negócio tem a ver também de conectar, né, construtoras, corretores, através da tecnologia, que é o que a gente faz. Então eu também me sinto parte disso aqui junto com a minha equipe. E cara, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, corretores, construtores, CEO, heads, enfim, quem tiver aí. E eu queria agradecer mais uma vez você, e eu queria que você deixasse também os canais digitais, tanto da Rotas Construtora e os seus também. Porque quem está aqui com a gente, quem está nos ouvindo, quiser se conectar com você, quiser se conectar com a Rotas, como é que faz? Bacana. Deixar uma mensagem aqui. Na verdade, assim, eu sou um cara que sempre busquei atingir meus objetivos. Eu sempre tracei objetivos. Eu acho que todo mundo pode ter o sucesso quando traça o objetivo, sabe o que quer e corre atrás. Nada foi fácil nessa minha trajetória. A gente fala muito de sucesso aqui, mas a gente terminou batendo, quebrando a cara muitas vezes, mas em nenhum momento ele desistiu de chegar no nosso objetivo. E que hoje a gente está surfando aí esse momento bacana, seja de carreira pessoal, seja da empresa que a gente está. Então, assim, acreditem no potencial de vocês, se especializem, que vocês vão estar sempre no sucesso. É isso aí. Então, e falando aí um pouquinho aí dos canais aí, nossa construtora é a rotasconstrutoras.com.br. Falando do meu aqui, o LinkedIn, Diogo Lemos, pode colocar lá, deve ter alguns outros, mas o meu deve estar entre os primeiros, né? E o Instagram, Diogo Lemos 51, não é de bebida, é só de uma boa ideia. Mas assim, para poder ficar fácil, aí termina que vocês vão conseguir aí me encontrar, seguir um pouco da minha trajetória, um pouco dessa trajetória vencedora. E é isso aí, eu queria agradecer a vocês também aí pela oportunidade e um grande abraço aí para todos. Valeu, pessoal, ouvintes do ImobView, o maior podcast imobiliário do Brasil, exclusivo para CMOs, CEOs, heads de marketing, heads comerciais. Tamo junto, pessoal, até a próxima. Diego Reis aqui com vocês.